Senhoras e senhores, hoje eu e o produtor vamos reagir a Shikamaru Nara, o maior problema de Naruto, do canal Daniel Moraes. Vem com a gente. O Shikamaru é de longe um dos personagens mais populares de Naruto. Alguém que é descrito como um gênio absurdo, com um QI de mais de 200 pontos de acordo com a Asuma, o que coloca ele ali na nata da nata, um dos personagens mais inteligentes da obra. Ele também é um dos poucos personagens secundários que teve um arco de desenvolvimento próprio, que pra mim é um dos melhores da obra inteira, inclusive. Algo que, ironicamente, nem a Sakura, que faz parte dos melhores, principal, teve. Mas também, Curiosidade importante, Shikamaru sola, só isso. exatamente por isso que ele é o exemplo perfeito do maior problema de Naruto, que é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mas pra você entender isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Veja todos os pontos pra depois tomar sua decisão. Daí você comenta à vontade se concorda ou não com os argumentos apresentados. Fechou? Então bora. Desde a apresentação do personagem, ele já é colocado como um dos melhores, se não o melhor amigo do Naruto. O que provavelmente já conta uns pontinhos pros fãs, já que isso é bastante raro na obra. Mas o interessante disso é que, assim como todas as crianças da sua época, ele também foi ensinado pelos adultos a não ter contato com o Naruto, justamente por conta de toda aquela treta de Rapo. Pegou a amizade dele. Caiu a casa do cara, moleque. Foram buscar ele. E na hora que ele tava gravando o vídeo, foram buscar. Não sei nem como ele acabou. E falar mal de Naruto é o que acontece, velho. Isso que dá falar mal de Naruto. Naruto não tem problema, chat. Eu não vejo problema nenhum em Naruto. Eu também não. Dragon Ball, eu amo Dragon Ball. Por favor, não derrube minha casa. Uma coisa que eu gostaria de elogiar são os quadros que ele tem no fundo. Aquele ali de Berserk, principalmente, muito bonito. Parabéns, amigo. O cara tem um belo cenário. Meu Deus. Se inscreva no canal dele. Justamente a cadeira dele é igual a por nossa. aquela treta de... É igual a nossa? Meu A Deus. cadeira dele é igual a nossa. De novo. Justamente por toda aquela treta de raposa de 9 caudas e criança demônio. Mesmo assim, ele tocou foda-se e foi lá brincar com ele. O que mostra como desde cedo o personagem já tinha como característica o pensamento crítico. Ou de um jeito mais claro, ele pensava por si mesmo, sem formar sua opinião a partir do que os outros falavam. O que não fazia dele exatamente uma criança rebelde ou desobediente. Pelo contrário, ele sempre se deu muito bem com seu pai, o Shikaku, que passava boa parte do seu tempo livre jogando shogi com o filho. Isso quando ele não estava lá observando as nuvens de boa. E essa aqui é mais uma das características importantes, se não a mais importante do personagem quando ele é novo. No início da história, ele não tem uma grande motivação ou um sonho, como o Naruto que queria ser Hokage, o Neji que queria mudar o próprio clã, ou ele é esquecido, na verdade. Isso porque, assim como a Sakura, ele não tinha grandes problemas ou traumas pra lidar. Ele vinha de um bom clã, seus familiares eram respeitados, seus pais estavam vivos, eram presentes, e ele nunca sofreu. O Shikamaru, coitado, existiu, o autor olhou pra ele e falou, não. Quando precisou, falou, tem ele, vou usar. Por isso que eu achei ele o maior problema de Naruto. O preconceito de ninguém. Ou seja, a vida do moleque era de boa, tranquila. E acredite, isso aqui é muito importante. Essa tranquilidade somada à sua inteligência fez ele ter desde cedo uma visão bem clara da vida, valorizando a paz e a simplicidade acima de tudo, o que acabou tornando ele uma pessoa que evitava ao máximo conflitos desnecessários. O que, por um lado, é ótimo, com certeza, mas por outro pode ser visto como falta de interesse ou motivação, como fica até bastante explícito no exame Chunin, quando ele literalmente fingiu estar dormindo durante o ataque do Orochimaru ao Konoha. Eu acho que era a falta de vontade do Kishimoto. Como é que é? Eu acho que é falta de vontade do Kishimoto, mas tudo bem. Pô, eu acho que ele vai comentar sobre isso. Eu queria fazer um vídeo sobre também. Eu acho que o Shikamaru é um problema, porque ele é um personagem ex-máquina. É aqueles personagens que eles servem pra facilitar que a narrativa ande. E como tipo, a habilidade dele é controlar a sombra, sim, mas meio que é ser inteligente. Ele meio que tem essa premissa. E aí, por ele ser inteligente, ele pode fazer qualquer coisa no roteiro que justifique ele ganhar lutas que ele não ganharia, ou fazer coisas que normalmente ele não faria. E aí, meio que esse artifício pode ser usado contra o autor, porque o autor vai precisar criar algo muito elaborado pra justificar o Shikamaru fazer qualquer coisa que preste de verdade. Ou então pra fazer alguma coisa que vença ele. Entendeu? Tipo, o Shikamaru perder, ele meio que vai ter que dar uma burrada, ou o inimigo vai ter que ser surrealmente mais forte que ele, pô. Tipo, tacar um meteoro na cabeça dele. É, tipo, quando ele luta com o Kakuzu e o Hidan, ele não ia ganhar nunca. Aí ele perdeu. E ele não tinha conhecimento sobre o inimigo também. Então ele tava numa desvantagem absurda ali, e aí ele não ganha, e serve de escada pra ele evoluir, e depois ele ganha, inclusive. Inclusive, sem eles, não ganhariam a luta, velho. Mesmo com o Naruto chegando ali, ia dar uma BO. No final eu ainda acho que personagens que são super inteligentes, eles são um artifício fácil pro roteiro, ao mesmo tempo que eles prejudicam um pouco eles mesmos, por só existirem. Em algum momento o autor vai ter que se livrar deles, tá ligado? Qualquer coisa praticamente pode ser Deus Ex Machina. Sim, né? Se o autor quiser falar que o personagem A, B e C fez alguma coisa, ele pode falar, porque sim. Mas ele vai ter que justificar pra ficar crível, senão vai ser uma história meio de acompanhar. Ou então é só fazer igual o Jujutsu. Faz o que quer. Não, faz o que quer. Quando reclamarem ou questionarem, você dá uma resposta. Só isso.
É tipo isso. É tipo o Jujutsu, velho. Tipo, tem a barreira do Gojo. E aí o Gojo, ele não luta tanto, porque pra você dar uma luta pro Gojo que ele precisa realmente ter dificuldade, você vai ter que burlar a barreira do Gojo. E é um trampo do cacete burlar a barreira do Gojo. Então é complicado usar o Gojo. Por isso que o autor ele sempre tenta tirar o Gojo. Então ele é. Sabe? Esses personagens que eles são tipo um fácil caminho narrativo para resolver problemas, eles também são um problema. Por uma lógica até que bastante simples. Eu sou só um genin, sem nenhuma chance de vitória real contra esse inimigo super forte, e a vida tá cheia de jonins muito mais fortes e experientes que eu. Então não tem por que eu me colocar em risco pra salvar ninguém, eu vou ficar bem melhor aqui de boa no meu canto. Claro que quando todos os líderes descobrem essa atitude, ele é visto como preguiçoso e irresponsável, já que tecnicamente o papel de todo ninja é proteger a vila com a própria vida se necessário. E todo esse início, tanto do vídeo quanto da história do Convenhamos, o Obito sempre era um monstro quando precisava. Sim, velho. personagem em si serve justamente para dar base pro arco de desenvolvimento dele, que, como eu disse antes, é um dos melhores na minha opinião, já que o ponto central desse desenvolvimento é justamente a sua tentativa constante de evitar qualquer tipo de responsabilidade que exija esforço físico ou emocional. É por isso, inclusive, que ele sempre tenta passar desapercebido, ficar na média ali de boa, pra ninguém dar muita atenção pra ele, o que acaba não dando tão certo, já que ele é o único promovido a Chunin durante o exame. E talvez nesse ponto da história você esteja se perguntando, tá, mas por que ele foi promovido se ele perdeu pra Temari? Primeiro porque Eu a achei genial, aprovação velho. não depende. Eu achei genial ele ser o único promovido. Foi uma tática ali muito boa. Porque aí eles podem. Tipo, a Tsunade pode mandar meio que a galerinha criança com o Shikamaru pra ir atrás do Sasuke. Não precisa de alguém que tenha uma patente muito alta. Pois é. Dependia da vitória em si, e segundo porque ele foi o único que usou a inteligência e a estratégia para resolver os problemas, ao contrário de todos os outros candidatos que se focaram quase totalmente na força bruta. Ou seja, ele cumpriu o critério que era demonstrar grandes habilidades nos testes, o que ele sem dúvida fez. Até porque ele perdeu a luta depois de ter desistido, por uma perceber biju, que ia dar Shikamaru demais e não ia perdeu propositalmente. Mano, o cara só perdeu porque quis, velho. valer a pena, já que ele realmente conseguiu prender a Temari no seu jutsu de possessão das sombras. O problema é que se tornar um Chunin nunca foi algo importante pra ele. Na verdade, nem ser um ninja era importante pra ele. Ai, ai. Tudo que eu queria era ser apenas um shinobi comum, levar uma vida comum, me casar com uma garota comum e passar o resto dos meus dias jogando shogi. O que já começa a mudar pouco tempo depois, quando ele tem que liderar uma equipe pra resgatar o Sasuke. Uma missão que acaba marcando o personagem profundamente, tanto por ser a sua primeira experiência real como um líder, quanto pelo resultado desastroso, em que mesmo eles tendo vencido provavelmente um dos mais interessantes também. as lutas, o seu time quase morreu durante a missão. E é aqui que o pai dele dá aquela lição de moral que fez ele repensar completamente o seu jeito de agir. お前の仲間はまた別の隊長のもと出動するだけだ。そこでお前の仲間は死ぬかもしれねえ。だがもしその時隊長がお前だったら仲間はそうならずに済むかもしれねえ。 Essa experiência fez ele passar a se cobrar muito mais, entendendo que liderar realmente é um fardo, algo que traz muitas responsabilidades, mas que alguém precisava fazer. Nesse momento, um Shikamaru completamente diferente nasceu, um bem mais comprometido e maduro. Um processo que obviamente não para por aqui, tendo um destaque ainda maior no arco da morte do Asuma e da vingança do Shikamaru contra o Hidan e o Kakuzu. Essa aqui com O arco traumatizante. Muito foi ali traumatizante. que começou as mortes, né? As mortes morridas. As mortes impactantes. Ali começam várias... com certeza é a melhor luta do personagem, de longe, onde ele demonstra extrema tem inteligência e essa. estratégia, mas também é importante para mostrar o vínculo dele com o seu mestre, que era uma das pessoas mais próximas que ele tinha como ninja. O Asuma era pro Shikamaru tipo o Iruka pro Naruto. É alguém que ensina, protege, inspira, é como uma figura paterna mesmo não sendo o pai biológico. E por isso essa luta é tão boa. Com a ajuda do Kakashi, que também é outro ninja absurdamente inteligente e versátil, ele não só consegue derrotar um cara que tinha um fucking 5 corações e controla 5 naturezas de chakra, como também um maluco que era literalmente mortal. Pessoas que eram claramente muito mais fortes que ele. E por isso ele usa a mesma estratégia que usou em Exame Chunin, a inteligência e não a força bruta. Claro que na luta, tanto o Kakashi quanto os outros membros da equipe foram essenciais, mas a estratégia em si, a capacidade de entender a fraqueza dos oponentes vem justamente do Shikamaru, que não só foi capaz de entender como os poderes deles funcionavam, mas também usou o ritual do Hidan para causar dano no Kakuzu, facilitando e muito o trabalho do Naruto para conseguir finalizar ele. E tudo isso faz sentido porque por as exemplo, duas lutas. Se você deixa o Kakuzu e o Hidan vivos, que são tipo a dupla imortal da Akatsuki, e bota outros personagens pra, tipo, personagens que só tem força bruta e jutsu, blá blá blá, pra espancar eles, como é que eles vão derrotar o Hidan e o Kakuzu, tá ligado? Não tem como, pô.
não ia rolar. Eles iam criar outro artifício de um roteiro que talvez não fosse tão convincente, mas como tem um Shikamaru, eles conseguem bolar uma estratégia que justifique a derrota de dois personagens que não são tão facilmente derrotáveis. Isso é genial, velho. Kishimoto é gênio. Lutas são um palco pro personagem mostrar suas reais habilidades. E Tanto também que Shikamaru até só fez isso, né? Depois Ele fez, esquece o Shikamaru. ele fez o que ele tinha pra fazer, acabou. Dane o Shikamaru. os Jonins presentes escolheram Ah, a guerra seguir é os útil, seus vai. comandos e os seus planos. Não, aí ó, tem Ele a manda guerra. nos outros na guerra. Não, tem a guerra. Aí a gente tem o time skip, né? Boruto. Aí ele tá lá. Hokage, pô. Não, tá lá. Hokage. Não, tá lá. Pô, Hokage. Tá lá. Pior que ele não tá fazendo nada, velho. Não, tá Ele lá. só tá existindo. Ele só tá vivendo só o momento. Ele nem queria tá, mas ele tá. Tá vendo? O Por isso que que- eu falo que é problema. Porque aí como é que você coloca o Shikamaru pra só tá vivendo, velho? Sendo que ele é mente pensante. Fica Tipo, complicado. Não, se botasse o Shikamaru pra atuar em Boruto, não tinha Boruto. Não, Exato. não tinha volta no tempo, entendeu? Não tinha viadagem de Boruto roubadíssimo, entendeu? Não tinha isso. Shikamaru é muito problemático, velho. Ele cria muitos buracos que podem ser preenchidos pelo próprio Shikamaru, só que não são preenchidos pelo Shikamaru, que criam os buracos. É um paradoxo ter personagens inteligentes. É, sacanagem, velho. E acabou sendo uma escolha certeira, principalmente contra o Hidan, já que ele consegue enganar o Akatsuki e levar ele pra uma floresta que ele já tinha preparado antes da batalha, deixando tudo cheio de papel bomba pra todo lado. E até fingindo que tinha sido pego no seu ritual, tudo como parte do seu plano para fazer o dano que ele deveria ter sofrido ser repassado diretamente pro próprio Hidan, já que o ritual precisava de uma amostra de sangue da vítima para ser ativado. E eles tiraram o sangue do Kakuzu sem ele saber, para fazer o Hidan achar que era o sangue do Shikamaru. Ou seja, ele pode até não ser forte o bastante para vencer num X1 direto, mas com certeza consegue usar sua inteligência para virar a força do seu oponente contra ele mesmo. E o melhor é ver que além disso, ele já tinha bolado um plano contra o próprio Hidan, explodindo ele completamente, para em seguida prender os pedaços numa cratera que ele já tinha preparado para isso. Ou seja, até um cara que teoricamente Isso não é bruto. pode ser morto, pode ser derrotado se tiver a estratégia certa. Mano, o pior é que é muito engraçado isso, porque, tipo, o Kishimoto, se pá, ele começa a luta e ele não precisa nem pensar como ele vai acabar a luta. É só ele falar que, tipo, era o plano. Exato. Tá ligado? Faz tudo acontecer, acabou a luta. Flashback do plano. Era o plano. Shikamaru é broxa, por isso não preenche muitos buracos no roteiro? Então, a questão é que pelo fato dele ser inteligente, ele não é broxa, porque ele pode fazer qualquer coisa, narrativamente falando. Ah tá, ele é broxa, literalmente ser broxa, agora que eu entendi. Ele é muito desanimado. Justo. Mas ele meteu um filho, né? Não, mas E aí? isso não impede. Não, Não a tem ver. broxidão não impede ele de. Ah, isso aqui. Tem lógico. Convenhamos. Cuidado então. É o Batman de Naruto. É, o Batman também tem esse problema, né? E aí, tipo, como que você fala que o Batman perde hoje em dia? Complicado falar que o Batman perde. Se ele ganha de coisas impossíveis dele ganhar, como é que ele perde pra A coisas? gente sabe que o Batman ganhou do Saitama, entendeu? Então. É tipo. Não tem lógica o personagem que é muito inteligente. Porque algum problema pode ser resolvido com o autor escrevendo que o personagem inteligente resolveu o problema. Exato. E às vezes é Esse só cara tem um falar, ponto. foi o plano, resolve. Foi o plano. Era Por quê? desde o começo do plano. Porque Não, eu te deixei você quebrar os meus 5 braços consecutivamente. Porque eu queria te atrair até aqui, era o plano. E aí cai um penhasco em cima da pessoa. tá ligado? Era o plano. você pisou numa cordinha que aciona um sistema onde o Monte Everest irá decair e irá inundar todo, por conta que o pedaço da montanha vai cair até o mar e com isso vai elevar. Era o plano. Era o plano. O mesmo para a força? Então, para a força, não, porque é só você criar tipo um personagem que é mais forte fisicamente. Quando você meio que vai escrever isso num papel de tipo, era o plano, tu tem que fazer um negócio muito convincente pra justificar o plano, tá ligado? Se você tem um personagem que só dá porrada, você limita um pouco essa parada de seguir uma narrativa que você quer que aconteça coisas muito específicas. Tem um personagem que só dá porrada, limita demais você desenvolver coisas a mais. Mas faz sentido, personagens fortes também têm suas dificuldades, mas eu acho que os inteligentes, eles são bem piores. Além de ser difícil de escrever, você tem que fazer parecer crível, e quando você precisar que o personagem, que é muito inteligente, não resolva problemas, você vai ter que fazer uma forma crível dele não resolver o problema também. O Oda, ele fez muito isso com o Luffy no começo, de tipo, o Luffy em East Blue, ele passaria o rodo em todos os vilões que apareceram, tá ligado? E aí o Oda ele sempre cria, tipo, artifícios de roteiro pra brecar o Luffy e ele não acabar com o arco no primeiro episódio do arco, pô. Uhum. Mas aí pra você brecar um personagem que é fisicamente forte, é mais tranquilo do que você brecar um personagem que é inteligente. O É, Shikamaru no é o cara final, perfeito pra artifício isso. de roteiro Deus Ex Machina.
Todo esse trecho foi executado de uma forma perfeita. Essa aqui provavelmente é a melhor vingança de Naruto. É difícil pensar em algo que supere essa cena. E o melhor de tudo é que esse arco em si simbolizou o crescimento e o amadurecimento do personagem durante a obra, a ponto de, a partir daqui, ele ser reconhecido como um dos maiores estrategistas de Konoha. Exatamente o papel que ele desempenha na Quarta Grande Guerra Ninja, o que é essencial para a Aliança Shinobi contra o Madara e o Zedo Tensei revividos. Tudo isso enquanto ele precisa lidar com mais uma perda absurda. Se antes ele perdeu o seu principal mestre e mentor, ele agora perdia a outra pessoa que também tinha esse papel, o Shikaku, que se sacrifica para ajudar a Aliança Shinobi a derrotar a Jubi, dando mais um exemplo pro filho de como ser responsável até o último segundo, algo que ele claramente aprendeu a ponto de tentar repetir esse comportamento no exato momento em que seu pai tinha acabado de morrer. Agora a guerra é braba. Agora, se isso é saudável ou não, isso já é conversa para outro vídeo. O ponto é que ele realmente absorveu essa mentalidade do pai dele, essa vontade do fogo. E isso é muito interessante de se ver, já que faz ele se consolidar ainda mais, a ponto de se tornar o braço direito do Naruto como Hokage. E até, no fim das contas, ele mesmo se tornar o Hokage por conta da suposta morte do Naruto em Boruto. Ou seja, para alguém que não queria responsabilidades, ele acabou assumindo a maior responsabilidade possível em Konoha. Cara, é sério, pouquíssimos personagens em Naruto têm esse nível de desenvolvimento. Isso sem falar que o Shikamaru é muito carismático, então eu entendo perfeitamente quem tem ele como personagem favorito. A grande questão é que dá pra contar nos dedos os outros personagens que têm esse nível de desenvolvimento. A quantidade de personagens em Naruto que são simplesmente esquecidos completamente é absurda. Rock Lee, Temari, Hinata, Ino, Sakura, Choji, Kiba, Shino, Tenten, a lista é gigantesca. Isso sem falar dos personagens que são apresentados, Kishimoto pegou o roteiro Rock Lee e tacou no lixo. A gente acaba sem saber praticamente nada sobre eles. O Canino Branco, Minato, Hashirama, Madara, Shisui. E sim, eu sei que tem alguns flashbacks que contam um pouco do passado e vida deles, mas, por exemplo, é dito que o Canino Branco era tão poderoso quanto os Sanins lendários, chegando ao ponto de ele ser elogiado até pelo próprio Minato, um dos maiores gênios da história de Konoha. Mesmo assim, a gente não vê um feito sequer dele. Ou no caso do Minato mesmo, a gente vê ele na guerra, tocando terror em todo mundo, inclusive quase derrotando o Raikage, só não fazendo isso por conta do Killer Bee ter impedido. Mas mesmo assim, a gente não vê quase nada dos seus feitos em batalha, o seu relacionamento com a Kushina se desenvolvendo, ou a amizade com o Jiraiya. E sim, eu tô ligado que tem um one shot que conta mais da história dele, mas isso só existiu porque os fãs reclamaram muito, o que só acaba reforçando o meu argumento. Hashirama e Madara, por mais que a gente tenha até que bastante coisa da infância deles, a vida adulta deles, onde um monte de coisa importante aconteceu pra Konoha, a gente não faz nem ideia de como aconteceu. Por exemplo, como Hashirama morreu? De doença? De velhice? Em batalha? Se ele morreu velho, por que ele voltou jovem no Edo Tensei? E se foi de doença? Que doença foi essa? E se foi em batalha? Fica pior ainda. Quem foi o miserável capaz de matar o Deus Shinobi? O Kishimoto escreve muito personagem que é pra, tipo, cobrir lacuna, só que os personagens eles são tão interessantes que a gente quer ver mais do personagem, tá ligado? E aí só quando eles daquele cumprem o papel deles, eles somem. Uhum. Pior que é verdade. Tipo, o Hashirama sumiu e acabou. A gente não sabe como o Hashirama morreu. Ele morreu do quê? De susto? Acho que isso também se deve pelo fator de, tipo assim, não precisa porque já tem outro exercendo esse papel. Basicamente isso. Entende? É isso que mata os personagens, a falta de informação, de desenvolvimento. O Shisui tem um hype absurdo. O cara tem o genjutsu mais poderoso que já existiu e mesmo assim a gente não vê ele fazendo nada além de perder o olho pro Danzo. O olho, mano. Como que um cara consegue roubar o olho do outro, sendo que o cara é um shinobi super foda? Tipo, exatamente. E o pior, depois disso, ele simplesmente dá o outro olho pro Itachi e se joga no rio. Acabou. É tanto potencial desperdiçado que bate até uma tristeza, na moral. Isso, pra mim, é de longe o pior problema da obra. Não são os fillers, os furos de roteiro ou mas sim a falta de desenvolvimento. Mano, Naruto tem no total quase 300 episódios fillers. E de novo, o problema não são os fillers. Isso é bizarro. 45% da obra é filler, velho. É muito bizarro. 45% do anime não existe. É tudo uma farsa. Eu acho sensacional. Tem ali sem que exista o desenvolvimento desses caras. Só pra vocês terem uma ideia e entender melhor meu argumento. O arco de vingança do Shikamaru, mais o arco dele no Exame Chunin e na guerra, tudo junto não dá nem 20 episódios. Se você pegar cada um desses 14 personagens que eu citei e der 20 episódios pra cada um, vai dar 280 episódios. Menos que o número de fillers. Tá entendendo o nível do problema? Mas por que eu escolhi justamente o Shikamaru pra exemplificar? Então, mas tem um problema nisso também, né? O filler, passa um estagiário, tu pergunta 3 coisas pra ele, pronto, você já tem um roteiro de um episódio. Se você vai desenvolver 280 episódios contando a história de um personagem, aí o autor ele vai enlouquecer completamente. Ele tem que escrever muita coisa, pô. Aí é complicado. O filler existe justamente como tapa-buraco do anime semanal. Basicamente. Hoje em dia o anime quando sai em temporada não tem filler, né? A maioria. Na maioria não.
A maioria não. É, a maioria não tem filme. Pelo menos ainda, né? Nossa. tudo isso. Anime de Justamente temporada porque ele é completa, dos bicho. personagens secundários o que tem o melhor desenvolvimento de todos. Pra provar que pra alguém ser bem desenvolvido, ele não precisa ser o protagonista ou tá ali no grupo principal. Ele pode ser só um coadjuvante. Praticamente toda a trajetória do Shikamaru é bem feita, pra não dizer perfeita. O personagem consegue evoluir nos poderes, nas habilidades, na inteligência, emocionalmente também. Ele tem feitos, um relacionamento interessante, é carismático, importante pra obra e no geral é muito bem usado. A ponto de algumas pessoas dizerem até que ele era pra ser o melhor amigo do Naruto, não o Sasuke. O que eu sinceramente preciso O Sasuke é? por mais que Shikamaru eu sei é. que O, O Shikamaru é. o Sasuke é melhor amigo? O Sasuke é amigo do Naruto? Quem é o Sasuke? Sasuke é importante, O Sasuke, ele desde representa quando o uma Sasuke é amigo pessoa do Naruto? com Só pra me fogo, entender. o O seu Sasuke é amigo de sonho alguém? ser Hokage. Cara, ainda assim, o Shikamaru é quem devia estar ali. Foi ele quem esteve ao lado do Naruto quando ele mais precisou, que ajudou ele em todas as ocasiões possíveis. E mesmo com esse detalhe, com esse defeito, se é que a gente pode chamar de defeito, se todos os personagens que eu citei tivessem esse mesmo nível de desenvolvimento que o Shikamaru teve, mano, Naruto seria o melhor anime da história, sem discussão. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem. Então, talvez o Shikamaru realmente seja o problema. Numa obra onde quase nenhum personagem secundário é desenvolvido, ele acaba ficando Não, eu acho deslocado. que o problema Inclusive, são- diz aí, qual desses personagens você queria saber mais da história, ver, talvez Você acha um que o problema, anime na real, é a sobre ele? gente, né? Comenta aí Nesse caso. É, eu acho que realmente o problema somos nós.